Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Pois bem, então agora devemos continuar nosso procedimento de análise de um ciclo termodinâmico fechado, como o próprio nome sugere. Ciclo indica, trata-se de uma curva de evolução termodinâmica, uma curva fechada de evolução termodinâmica. Para um ciclo qualquer, sendo ele de Carnot ou não, nós podemos dividi-lo em infinitas partes, cada parte infinitesimal, conforme estabelecido pela análise, no contexto da análise real, em que um espaço contínuo é composto por infinitos intervalos, cada intervalo contendo infinitos números. Então nós temos infinitos dentro de infinitos e, portanto, podemos dividir em infinitas partes, cada parte essa sendo então considerada como um trecho infinitesimal da evolução termodinâmica. Então agora nós vamos retomar alguns importantes resultados, entre os quais o fato de que a variação de energia interna é igual à energia interna final menos a energia interna inicial do sistema termodinâmico. E essa energia, a variação de energia interna, tal como nós apresentamos em aulas anteriores, no contexto da nossa playlist intitulada Termodinâmica Básica, ou Termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Esta playlist está disponibilizada no nosso modesto canal, intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, canal este hospedado e sediado na plataforma do YouTube. Então, aqui em aulas anteriores nós mostramos que essa variação de energia interna essa variação de energia interna depende exclusivamente do ponto inicial e do ponto final no gráfico em duas dimensões, pressão em relação ao volume, ou seja, depende do ponto de configuração termodinâmica inicial e do ponto de configuração termodinâmica final. Muito bem, então aqui a variação de energia interna nós podemos escrever assim: variação de energia interna conforme por quanto admita-se aqui no nosso trabalho, na nossa aula, a primeira lei de termodinâmica, bem como por quanto admitamos essa propriedade da energia interna, na qual nós podemos afirmar que a energia interna de um sistema termodinâmico depende única e exclusivamente e tão somente do ponto de configuração termodinâmica inicial e do ponto de configuração termodinâmica final. Então, nós podemos usufruir da primeira lei da termodinâmica e escrever variação da energia interna igual a variação de trabalho, aqui, variação de trabalho com asterístico menos ΔQ. Esse asterístico indica que o infinitésimo de trabalho não é uma diferencial do tipo exata. E para fazer essa distinção, então, nós escrevemos esse asterístico tal como nós estabelecemos em aulas anteriores no contexto do nosso modesto curso de termodinâmica. Então, aqui nós vamos considerar os dois pontos, ponto inicial e ponto final. Aqui, ponto inicial e ponto final, ponto inicial e ponto final. Então, considerando essa curva, nós temos a configuração termodinâmica inicial, a configuração termodinâmica final. E isso, então, é considerado ao longo da curva C. Aqui. Curva C. Essa curva termodinâmica C. Muito bem. Nós também podemos escrever uma outra, vamos tentar aqui utilizar outra cor de tinta para nós escrevermos a variação da energia interna
aqui no contorno que envolve I, A, B, I e F, aqui está I, A, B e F, nessa outra curva. Então nós temos aqui variação de trabalho, vamos escrever o asterístico aqui, também no contexto de I para A, de B para F, menos a variação de calor nesse contexto aqui de I para A, de A para B, de B para F. Muito bem. Nós, com base nessas duas expressões, e por quanto admita-se aqui que a variação de energia interna desse sistema termodinâmico de I para F ao longo da curva C é igual, rigorosamente igual à variação de energia interna com relação à curva de I para A, de A para B, de B para F, A, B, F. Então, admitindo que elas são iguais, e são iguais exata e precisamente pelo fato de que a energia, em outras palavras, refazendo a fala, porquanto se admitirmos que estas duas são iguais e se admitirmos que a energia interna depende exclusivamente do ponto inicial e do ponto final, então sim, nós podemos aqui observar que o ponto inicial e o ponto final da trajetória termodinâmica ao longo da curva C coincide com o ponto inicial e o ponto final da trajetória termodinâmica de I para A, de A para B, de B para F, de modo que, admitindo as duas essas configurações apresentadas e essa propriedade, nós podemos escrever essa expressão e então vamos fazer uma análise adequada destas duas expressões associadas às duas curvas, às duas diferentes curvas. Muito bem. Muito bem, nós também admitimos aqui que o trabalho termodinâmico realizado de I para F ao longo da curva C é igual ao trabalho termodinâmico realizado ao longo da curva I para A, de A para B, de B para F, uma vez que nós estamos, por quanto admitimos que todas as áreas em déficit aqui serão compensadas pelas áreas em excesso na outra parte. E isso é fundamentado na teoria de séries infinitas, em séries infinitas convergentes, bem como é fundamentado, em última instância, na análise, em uma área da matemática denominada análise real. Pois bem, então agora vamos disponibilizar espaço para nós escrevermos aqui. Então vamos, com base nessa expressão, nessa condição, nós podemos escrever variação de trabalho de I para F ao longo da curva C, menos variação de quantidade de energia térmica, ou seja, quantidade de calor trocada, de I para F ao longo da curva C. Aqui nós podemos escrever o asterístico indicando que trata-se de uma diferencial do tipo não exata. Então isso é igual a variação de trabalho, também é uma diferencial do tipo não exata, ao longo da curva de I para A, de A para B e de B para F, menos a variação de calor de I para A, de A para B e de B para F. Muito bem. Usufruindo desta propriedade, então nós podemos escrever que esse é igual rigorosamente a esse aqui,
asterisco indicando tratar-se de uma diferencial do tipo não exata. Então, nós subtraímos este termo deste termo, nós temos menos ΔQ de I para F ao longo da curva C é igual a menos ΔQ de I para A, para B, para F, né? I para A, para B, para F. Então, isso pode ser multiplicado por menos 1 em ambos os lados da igualdade, e nós, aqui, sem qualquer perda de generalidade, podemos escrever a quantidade de calor trocada de I para F ao longo de C é rigorosamente igual à quantidade de calor trocada de I para A, de A para B, de B para F. Este é um importantíssimo resultado. Muito bem, vamos encerrar a aula neste ponto, retomaremos oportunamente. Muito grato a todos.